Eu sou a Fernanda. Eu sou Henrique, conhecido como Fuller, e a gente ficou no laboratório do Verrer. Ele é um pouquinho diferente dos outros labs, ou principalmente começando pelo lugar dele. Ele trabalhava aqui com porco e eletrocardiograma. Basicamente. Essa aqui era a nossa equipe, é um lab bem pequeno, trabalha, era eu, a Fernanda, o professor Verrer, a esposa dele e o engenheiro. Então eram 5 pessoas só no laboratório inteiro que faziam praticamente tudo. Onde a gente faz as cirurgias em si, tem as meninas que auxiliam, tipo, vem se o porco está com anestésico certo, sabe? Cuidam do porco enquanto a gente está fazendo o experimento, mas basicamente éramos nós 3 na cirurgia. E o professor Verrer era uma pessoa muito divertida e ele tinha várias frases de efeito, uma que a gente gostava bastante. E ele pedia pra gente anotar todas porque ele achava o máximo as frases que ele criava. E ele sempre falava que a problem was a solution in disguise. E isso eu acho muito importante na pesquisa. Eu acho que a gente aprendeu muito com ele nesse sentido de entender o que é pesquisa por meio desse tipo de abordagem. Porque se você pensar nessa frase, cara, é muito, muito legal, porque pro Verrer nada era impossível, assim. Então se ele tinha um problema, não era um problema, era só um desafio que na verdade estava mascarado de problema, mas que a gente precisava achar um jeito de solucionar. E é muito legal que apesar da gente ter a hipótese e o método e a gente vai fazer o negócio, é impressionante como no método sempre aparecem uns micro probleminhas que você tem que solucionar e às vezes durante o experimento mesmo. Então isso tornava o laboratório dele muito dinâmico, era muito legal. Eram 2 lugares basicamente que a gente ficava. Esse prédio, que é o prédio do dia a dia, que a gente chamava de Research North. E aquele que é o campus leste do Hospital Beth Israel, que é onde a gente fazia cirurgias. E mais pra frente a gente vai falar que a gente assistia umas palestras de sexta-feira também. Então, o laboratório do Verrer, ele trabalhava basicamente para a indústria farmacêutica, ou seja, a indústria farmacêutica tinha um composto novo para testar contra a fibrilação atrial. Ou fibrilação ventricular, ou qualquer outra coisa. Então, o que eles faziam? Eles davam um composto para a gente desenvolvia um modelo no porco de fibrilação atrial, por exemplo, e aí dava a droga e via se a droga era capaz de prevenir essa arritmia do porco. Então, a gente desenvolveu um modelo para conseguir testar a droga. Aqui é um pequeno vídeo que a gente fez. Para explicar basicamente o que... Obviamente que eu funcionaria de primeira. Está no desktop também, tem no desktop. Here we are in the experimental electrophysiology laboratory. We're studying the effect of novel agents to reduce heart rhythm abnormalities during acute cardiac events such as myocardial ischemia. We position catheters into the heart using fluoroscopy, and then we can stimulate the heart electrically with this programmed stimulator. And then we record electrocardiograms from the surface of the heart, from the left atrium, left ventricle, and also record hemodynamic parameters from the left ventricle. This is left ventricular pulse recording. Then we analyze these signals to determine the effects of the agents on the electrical stability of the heart. This way we hope to develop new therapies that can be used in subjects at risk for subcardiac death. Então, no nosso laboratório a gente fazia essas cirurgias e o trabalho era dividido em 2. A Fê ficava mais com a parte de fazer a cirurgia, de auxiliar o professor inserir os catéteres. Eu ficava mais na parte dos cabos e do computador. A diferença é que até o nosso ano, geralmente eram 3 pessoas que iam para o laboratório do Verrer. Então as atividades eram bem assim, tipo, encaixotadinhas para cada pessoa. No nosso ano mudou para 2 pessoas e a gente teve que adaptar as tarefas que existiam para 2 pessoas. Então, misturou-se um pouco. O Fuller fazia algumas coisas da preparação para a cirurgia e não ficava só nos cabos nem na análise, e eu quando voltava para o laboratório não era só o Fuller que analisava, nós 2 analisávamos os dados do eletro e tudo mais. Mas basicamente durante a cirurgia o Fuller ficava acompanhando o eletrocardiograma e eu e o Verrer fazemos a cirurgia em si, assim, auxiliava na cirurgia.
Nossa rotina, essas cirurgias, apesar de ser a coisa que a gente mais gostava do laboratório, ela geralmente acontecia só umas 2 vezes por semana. Quando estava muito intenso, períodos, 3, mas era bem cansativo. E tinha período sem cirurgia, ou seja, a gente completava uma série de porcos e depois a gente ficava fazendo análise dos dados, fazia leitura de artigo, escrevia. O Verher não gosta de deixar nenhuma ponta solta, ou seja, quando a gente acumulava dados de experimento suficiente para um artigo, a gente parava, sentava, escrevia do começo ao fim e mandava para a revista. Só então a gente começava a fazer outra série de porcos. Fora que a gente continuava, o pessoal do ano anterior, por exemplo, submetia o trabalho deles para algum jornal, para alguma revista científica, e às vezes, na verdade sempre, né? É difícil que a coisa seja aceita de primeira, aí volta para a revisão. Então a nossa primeira série de experimento, na verdade, foi fechando uma pontinha do pessoal do ano passado. O horário do laboratório dependia do professor, como a gente chamava ele. Era bem tranquilo, mas era dependente dele, então quando a gente estava lá a gente tinha que estar também. E era geralmente de umas 8h30, umas 3h. Em dia de cirurgia a gente entrava um pouco antes das 7 da manhã, tinha que deixar lá todo o corpo pronto para anestesia. Exatamente. A gente chegava antes que ele porque ele gostava de chegar e já começar a cirurgia. E ele às vezes não tinha noção do trabalho que dava antes de começar a cirurgia. Então a gente chegava 40 minutos antes só para preparar todas as coisas para a cirurgia, catéter, anestesia, os sheets para os acessos venosos e arteriais. Tipo, era muita coisa. Mas o Verher, vocês vão conhecê-lo eventualmente, ele é um pouco ansioso, assim. Então ele é meio tac, cara. Ele chega e ele quer fazer, e aí você deixou tudo organizadinho, bonitinho, e ele, não, e onde estão os catéteres? Vamos não sei o quê. Então, tipo, é um pouco difícil lidar com ele às vezes. Aqui é o exemplo de uma cirurgia, né? O começo da cirurgia que está posicionando os catéteres. Aqui é um fluoroscópio. A gente tinha que mirar no coração, acertar direitinho, porque ele competia com ele mesmo para fazer menos tempo de radiação possível. E esse aqui é o corpo, tipo, aqui a gente está nos vasos femorais e a gente inseria catéteres para chegar no coração. O ventrículo esquerdo, direito, direito, o ventrículo esquerdo, aqui a pressão e o atriais também. Mas quem operava era cara, tipo, no começo a gente era bem perdido, assim, então ele fazia sozinho as coisas, mesmo porque, não sei se é coisa de cirurgia ou coisa de Verher, eles têm as próprias manias deles. Então o Verher, ele chamava os instrumentos pelo nome que ele queria chamar. Então tem um instrumento, por exemplo, que não era o short right angle, não, era o My Instrument. E tipo, a gente chegou e eu tinha que saber que o My Instrument era aquele instrumento, entendeu? Então no começo era muito perdido, mas depois foi ficando... É muito legal, cara, a cirurgia nesse aspecto, quando você tem a oportunidade de fazer sempre com a mesma pessoa, que o Verher sempre falava isso, que você começa a antecipar o próximo passo da pessoa e você começa a pensar sozinho, sabe? Então no começo o Verher que faz as coisas principais, mas mais pra frente, tipo, às vezes ele deixava você tentar passar o catéter, ele deixava eu afastar as costelas e colocar um afastador para o acesso. Fora que depois da cirurgia em si, ele achava que acabava, né? Na cabeça dele acabava, mas não acabava. Então vira e mexe, a gente tinha que voltar lá e a gente mesmo fazia, tipo, o que estava faltando. O catéter tá um pouquinho ruim, eu e o Florentinho lá, tipo, mexia aí. Então, assim, no começo era único e exclusivamente ele mesmo, porque a gente estava absolutamente perdido. Mas depois você se sente muito à vontade com os procedimentos e ele começa a confiar um pouco em você também, sabe? Então isso é bem legal, você começa a fazer algumas coisas sozinhos. Então, ele falava que a surgery is a window into the other person's mind. Então, essa antecipação de movimento e tudo. Esse aqui era o lugar que a gente fazia as análises, aqui um monte de tela que a gente fazia com 1000 elétrons e a gente tinha que saber direitinho o que cada um significava. Aqui as 1000 tabelas que a gente fazia, a gente era muito focado em organização, a gente era meio noiado com toque, tudo tá bonitinho pra gente... Principalmente porque a gente vai passar para o próximo grupo e eles podem ter que completar o nosso experimento, então é bom que esteja tudo organizado, fácil de ler. E tabela de Excel é uma coisa que se você não deixar super organizada, só você vai entender, ninguém mais vai entender como você criou aquela tabela, né? Aqui é um pedaço do pôster que a gente vai apresentar. O laboratório do Verher, ele foca muito, a gente acaba publicando bastante, é um laboratório que com 5 pessoas publica 12 trabalhos por ano. E a gente faz parte de uns 4 ou 5 desses trabalhos. Normalmente até a gente consegue um de primeiro autor cada pessoa que fica lá. Esses 2 foram os primeiros que a gente
que a gente Que é uma continuação publicou, já está do pessoal do ano publicado. anterior. Uma continuação do Afonso, que ficou no ano anterior, e esse aqui foi que a gente fez durante o ano. É um trabalho que ele queria meio que juntar todos os pedaços que tinham soltos a respeito de eletrocardiograma atrial, e a gente resolveu juntar tudo meio que num artigo. E já foram os 2 aprovados, ou seja, a gente já chegou aqui no Brasil de volta com 2 artigos aprovados. Agora tem um meu que está entrando em revisão, e o da Fernanda que vão mandar muito em breve, como primeiro autor cada um. O Werrer, ele é muito justo nesse sentido, sabe? A gente trabalha, apesar do horário ser bastante, assim, a gente tem um tempo livre, como o Fuller falou, a gente entra geralmente às 8h30 e fica até 3, no verão até menos. O Werrer reconhece muito, assim, ele valoriza muito o trabalho. Então, ele não tem um problema de... Na verdade, ele gosta de que a gente, no final do ideário, com o paper, e saia cada um com uma primeira autoria. Que eu acho muito legal, sabe? Cara, é outro estímulo quando você sabe que vai ter um incentivo de, no final, você ter uma primeira autoria depois. Não só isso, ano passado a gente enviou 4 posters para 2 congressos, e a gente teve os 4 posters para 2 congressos aprovados. Eu e a Fê, a gente foi para Chicago agora, mês passado. E daqui a 15 dias? E daqui a 15 dias a gente está indo para São Francisco apresentar pôster. Aqui as nossas fotinhas apresentando pôster no American College of Cardiology, ou seja, a gente teve 100% de aprovação dos posters que a gente mandou, então foi muito, muito produtivo o nosso ano de trabalho. E agora a gente vai para São Francisco. No laboratório a gente tinha um lema que ele adorava falar, que era work hard. Aqui a Fê anotava as concentrações de droga na luva. Eu fiz isso um dia e ele achou muito máximo, porque na cirurgia às vezes a gente precisava mudar a dose, só que era muito osso ficar calculando e ele ficava, e aí, quanto que a gente vai colocar agora? E aí não sei, deixa eu calcular, sabe? Então antes da cirurgia eu Fuller, a gente calculava todos, e um dia eu escrevi na mão. Aí a gente estava lá fazendo a cirurgia e ele viu a minha mão cheia de coisas anotadas. Cara, ele achou isso tão máximo, que ele estabeleceu que era o meu método, assim, e aí eu pedi pra gente tirar uma foto disso. Isso aí. E aqui a gente mandou as amostras, que tinha que fazer um monte de coisa, uma papelada, uma coisa chata, mas a gente fazia feliz, porque era um dia que a gente só ficava circulando de um lado para o outro, preenchendo o papel. E o lema termina... Play harder, exatamente. A gente fazia muita coisa, a gente fazia tanto eu e a Fê junto, como a gente fazia com outras pessoas que a gente conhecia. Aqui foi uma corrida que a gente foi. Aqui nossa primeira neve, que a gente fez um boneco de neve. Aqui o campeonatinho de futebol, que a gente participou, um joguinho de futebol. E aqui, quando a gente foi viajar, a gente fez uma viagem road trip para Califórnia. E sempre dependendo do schedule do Werrer, ou seja, a gente marcou essa viagem porque ele falou, eu vou estar de férias nesse período. Então é uma coisa que no nosso laboratório a gente ficava meio preso a isso. Na verdade a gente ficava assim, bem sem graça de pedir um dia ou 2 dias assim, de folga. Então a gente sempre se atinha ao horário livre. Mesmo porque era chato a gente pedir, porque não é como se a gente entrasse 7 da manhã e saísse 8 da noite todo dia, sabe? A gente saía 3 da tarde. Então, apesar de o horário que a gente estava lá, a gente trabalhava bastante, era um horário tranquilo, né? A gente conseguia fazer bastante coisa fora do laboratório. Então, quando ele falava, tipo, às vezes ele mencionava, eu vou fazer não sei o quê. A gente já ficava assim, tipo, esperando as datas, sabe? A gente ficava, professor, você já sabe a data? E ele, não sei a data. Que era meio chato. Aqui umas imagens de cirurgia, você sabe falar melhor. Essa imagem foi, tipo, mais pra mostrar pra vocês o tipo de coisa que a gente fazia. Alguns procedimentos eram por cateterismo e alguns eram cateterismo mais cirurgia aberta. Então, ali é uma foto de uma cirurgia peito aberto que a gente colocava os catéteres no próprio coração para fazer essas medições. Ali somos nós 3, um dia que foi muito legal que a gente foi assistir um procedimento de ablação por causa de um paciente que tinha fibrilação atrial, então a gente foi assistir o próprio paciente no hospital, foi muito legal. E o Fuller colocou aquilo na minha cabeça uma vez e ficou falando que eu parecia uma freira. Mas nem só do laboratório era a vida lá. A gente teve oportunidade
que chegaram a nós e que a gente cavou também, muito legais em termos acadêmicos. Aquelas duas fotos são da Harvard Medical School e eu coloquei porque a gente, quase todos nós que estávamos lá, a gente participou do curso de médico português, que era muito legal. Alguns alunos de Harvard queriam, de medicina e uma de odonto, queriam aprender os jargões médicos em português e como fazer uma consulta em inglês, em português, então a gente auxiliou nisso. Eu e o Fuller e o Maurício, a gente deu uma aulinha de eletrocardiograma lá na Harvard School of Public Health. Cara, foi muito legal, porque nos forçou a dar uma estudada em eletro, sabe? Porque deu um medo de chegar lá e alguém fazer uma pergunta de eletro e você não saber nada. Então a gente deu uma aça estudando eletro, o que foi muito bom, porque eletro é uma coisa que a gente vai usar sempre, né? Tipo, então foi muito conveniente. Além disso, a gente fez alguns cursos na Harvard Extension School. Eu fiz um curso de bioestatística, mas as pessoas fizeram de variados temas, que foi uma oportunidade muito legal. E coisas extras que dependiam de você cavar. O Boston Healthcare for the Homeless Program é um negócio muito legal que tem em Boston, que é tipo assistência médica para moradores de rua, assim, para pessoas em estado de rua, e é impressionante a quantidade de moradores de rua que tem, assim, você acha que os Estados Unidos não tem essas coisas, mas Boston tem bastante. E é complicado lá, porque no inverno é muito frio, então se aqui é complicado morar na rua por causa disso, imagina lá. Então foi muito legal, eu fui atrás de um médico para fazer um shadowing com ele e assisti e acompanhei ele em algumas consultas, até ajudei, tipo, cuidei do pé de um mendigo que estava com frostbite. Sabe aquela coisa que dá no pé quando você congela o pé? Que são coisas que a gente não vai ver aqui, foi muito legal. Bom, por fim...